Ô, Denilza, você tá ligada aí, Denilza? Bacana, hein? Tatiana, boa noite. Doutora Carol! Doutora Carol tá aqui, bicho. Epa! Aqui! Ah, que legal. Pum! Que é 8 em ponto, hein? Ó! Nossa, Aí! Boa noite, doutora. Que bacana! boa noite. Boa Tudo noite, como bom? é que funciona, doutor? Tudo bom, tudo bom. Ó, eu acabei de chegar tem uns 15 minutos. Quem me viu hoje, eu tô com essa mesma blusa, passei o dia inteiro trabalhando, falei, não tem tempo. Cheguei assim, entre aspas, queimando os ponteiros, né? Mas estamos aí. Então a galera aí já tá ligada em você. Eu vou pedir a todo mundo aqui, por favor. Tatiana, sou do Ceará. Ô, minha filha, separa a cajuína pra mim aí. Pra mim e pra doutora Carol. Uma cajuína gelada aí. Ceará. Ô, beleza aí. Eu vou pedir a todos vocês, por favor, que sigam a doutora Carol, viu? A nossa psicóloga aqui, gente boa, com um tema hoje tremendo. E eu tô estudando isso, doutora. Cada vez mais, Aí, né? Se aprofundando no assunto. pela loucura, né? Ó, acadêmica do Gostou? IAPB, Instituto. Ah, gostei. Muito. Essa colega aqui do Ceará, doutora, ela é do Instituto Acadêmico de Psicanálise do Brasil, que em Fortaleza, Ceará, lá na Praia de Iracema, onde eu tive o privilégio de dar ali algumas palestras e aulas, né? Bacana lá o pessoal, né? Narcisismo materno. Será que quer começar? Ah, posso? Ou devo? O povo tá assim ligado em você. O povo tá assim muito a fim de te ouvir. Fique à Então, vontade. boa noite a todos, né? É, vamos dar continuidade, né? Porque na semana anterior não deu para concluir, né? Ter uma conclusão benéfica em relação ao nosso tema, né? Não é um tema muito fácil de abordar, mas acho que todo mundo já está se aperfeiçoando, né? Já está identificando muito. Está sendo um prazer falar sobre isso. Mas antes de falar de narcisismo materno, eu preciso falar que é um distúrbio de personalidade, né? É de narcisismo de personalidade que é patológico, né? Então, mediante tudo que nós formos falar, a gente tem que falar que é uma patologia, onde esse ser humano, esse paciente, essa pessoa que é portadora dessa patologia, ela não, ela não consegue ter um relacionamento saudável, um relacionamento adequado com a sociedade e com o outro. Então, mediante assim toda a nossa conversa, toda a nossa live, primordialmente a gente tem que falar de como funciona, né? Porque senão todo mundo vai ficar pensando assim, não, vamos falar só do lado ruim. Não estamos defendendo, mas temos primordialmente a gente tem que falar assim, deixar alerta, né? O que é, né? Que é um distúrbio. Então, mediante isso, a gente já vai começar a entrar no nosso tema, que não é fácil falar de mãe narcisista, né? Porque mãe é algo muito sagrado, né? Todos nós temos em mente o que mãe como se fosse algo muito santo, de muito amor, de muito carinho, de muita afetividade. E quando a gente fala o contrário disso, que existe mães que não são assim, que mães que não conseguem amar os seus próprios filhos, né? Que agem de outra forma em vez de amar praticamente o ódio. Então distorce esse sentimento, né? Então fica assim uma coisa meio que inacreditável, né? As pessoas causam um pouco até de impacto, né? Mas isso existe, né? Então isso é um narcisismo materno, que é um comportamento recorrente, né? É inadequado mediante o filho, de uma mãe e um filho, né? Então, assim, não é um conflito diário que acontece dentro de uma casa, né? Então, que assim, hoje a gente brigou e a gente resolve naquele mesmo dia, né? Desentendimentos naturais que acontecem na vida de qualquer ser humano. Não, são conflitos recorrentes de uma gravidade muito grande que proporciona causas enormes
de uma gravidade cognitiva, sentimental, tudo naquele filho, né? Então, isso daí já é uma base do que é o narcisismo materno. Exato. E assim eu venho assim conversando com algumas pessoas, né, a respeito, e muitas pessoas assim acabam que identificando, olha, eu já vi um negócio desse e tal. E aqui frisando, né, como você bem disse, isso não é um quadro que a pessoa faz porque quer, porque é uma pirraça, é uma histeria, não. Isso é uma coisa patológica. Sim. Não tem cura, não é isso, doutora? Não tem Não, não cura. tem cura, não tem cura. Não tem Tem um cura, né? equilíbrio, né? Mediante o tratamento do transtorno de personalidade, né? Que isso é um transtorno de personalidade, o qual a pessoa ela não tem uma estabilidade comportamental mediante ao outro, mas ela tem um equilíbrio. Se ela buscar uma terapia, uma medicação, ela consegue o equilíbrio, mas a cura não. Sim. E também nós falamos um pouco da outra vez da questão também que essa coisa pode ser de uma, não só mãe e filha, mas também pode ser a questão do pai para o filho também ocorre isso, né? Sim, uma pessoa que estava na live que perguntou assim, também acontece do narcisismo paterno também, que é de Uhum. o pai para o filho, né? É porque a demanda da mãe assombria mais, né? Porque mãe é tão amor, não neglige, falando mal de pai, né? Porque os dois, no que tange, né, a questão são referências, né, para uma criança, para pai e mãe são referências. Então a criança vai reproduzir o que ela está visualizando, né? Aquele comportamento, a educação, tudo. Que aqueles dois, não, eles são os meus heróis. Então, no que tange pai e mãe, para uma criança, eles são referências, né? Então, quando a gente vê assim de um lado negativo, então a gente já começa a ver traços que ali tem alguma coisa que não está sendo muito adequada, né? Então, daí a gente vê que são o quê? Uma relação abusiva. Então, tem algo de errado. Tanto aquela mãe quanto aquele pai não consegue transmitir um amor para aquele filho. Ele nega, é uma negação mesmo, ele não consegue, é uma competição, né? É uma rivalidade. Então, assim, cada um vai ter um gesto, uma forma de demonstrar essa patologia, mas acontece e de uma proporção muito grande. Que como eu fico imaginando que as pessoas à volta elas acabam levando a brincadeira, até uma gozação, né? Sim. Pô, é teu pai mesmo? Parece não, parece que é teu irmão, rapaz, e tal. Aí, de repente, aquele pai fala assim pro filho, né? Rapaz, você tá arrumando um mulherão, você vai dar conta dessa mulher? E isso é o narcisismo paterno, não é isso? Isso, Isso isso. destrói o filho. Acontece Igual até pra caramba. do pai falar para a namorada do filho, olha, você tá com ele, e de ficar também depois com a namorada do filho, acontece de pegar, assim, de trocar, acontecer essa troca, né, essa rivalidade, não vou deixar ele ter uma mulher mais bonita, né, então acontece essa rivalidade na questão também profissional, tem uma demanda muito grande, de um paciente meu até que o pai era empresário e falou assim, se você não atingir o sucesso como eu estou atingindo, você é um fracassado. Você vai ser sempre um fracassado. Então, eles escutam muito essa questão muito negativa, essa demanda muito negativa, né? Então, eles têm a tendência a ser altamente depressivos. Então, como eu falo, os filhos que geralmente procuram o tratamento, né? Porque eles chegam com uma demanda não sabendo que é sobre os pais, mas com uma demanda com uma patologia, com uma depressão, com uma ansiedade, com um pânico. E daí, mediante isso, nós vamos o quê? Entrando com uma intervenção, colhendo dados e vendo aonde que está, da onde que surgiu e o que se refere mesmo e da onde que surgiu toda essa patologia, porque o que acontece? Essa patologia vai vingar mediante as circunstâncias da vida, né? Então, você ter tudo de negativo
em relação à sua vida o tempo inteiro, desde criança, porque isso acontece desde a infância, né? A mãe nega a filha, o pai nega o filho. Então, aquela pessoa já tem essa deficiência desse amor desde bem pequenino, né? A mãe não entrega, não dá o alimento. Ah, não, hoje não vou dar, até ver onde aquela criança suporta. Então, ele vai crescendo com muitos nãos, né? Então, ele não consegue identificar muito, sim. Então, para ele, mas para ele é natural, porque até ele ter uma criança, né, identificar que é o pai e a mãe que tem essa deficiência de amor, é difícil. Então, geralmente, assim, quando a gente já consegue identificar, quando eles procuram ajuda, é quando eles já estão, assim, adultos, adolescentes, porque vem com essa demanda, porque geralmente com uma patologia, e daí a gente consegue ver da onde está surgindo todo esse descontrole emocional, toda essa patologia. Eu tenho uma paciente que ela falou uma vez para mim assim, ó, eu falei para minha mãe que eu tô na psicóloga e que eu tentei suicídio. Aí a resposta da mãe, faz parte da vida. Então são coisas que, assim, eu tentei me matar e para ela falou, não, faz parte da vida, né? Você vai passar por isso, não deu a mínima. Então é uma relação abusiva, é uma relação triste, é uma tristeza, é um conflito o tempo todo dentro desse contexto familiar. Eles não têm uma questão pacífica, paz, nunca, nunca mesmo. É somente esses conflitos, essas negligências, esses gritos, essa tristeza. Então eles vivem no mundo triste. Eu fico aqui pensando o seguinte, eu acho que a parte mais árdua da psicoterapia, desse acompanhamento, deve ser o descortinar para essa filha ou para esse filho, porque é até perigoso. Isso pode provocar um suicídio. Quando o filho descobrir que o pai ele disputa com ele, isso é uma coisa terrível. Isso pode acabar em tragédia. Então, olha quão é sério tocar nesse assunto. Eu penso que muitos profissionais acabam se acovardando, doutora. Eu acho que não é acovardando, é até meio pesado o termo, mas ele receia que uma tragédia possa acontecer. Você entendeu? Você Claro, já pensou? claro. Não é? Porque o camarada, quando descobre assim, porra, meu pai fica mandando mensagem para minhas colegas, meu pai telefona para minhas amigas, minha mãe não merece isso não, pô. E ele vai, né? Aí vem a questão da psicanálise. O filho é fechamento com a mãe, segundo aquela questão da mitologia, o Édipo, né, tal, Sim. e ele pode entrar realmente num parafuso, isso não pode acabar bem. Agora, é torcer para que esses pacientes, né, eles consigam absorver isso, digerir muito bem, com muita calma. É um tema super delicado. Sinceramente, Muito, muito delicado mesmo, porque muito primordialmente delicado. ele vai ter que ter aceitação disso, né? Do que está acontecendo, e não é fácil, porque ele ama aquele pai e ela ama aquela mãe. Não tem negação de amor do filho mediante aos pais. Parte dos pais, o problema está, né, nos pais, não nos filhos, né? Então, assim, a gente começa a ver, começa a dar traços, começa a conversar sobre que existe, falar como, assim, no início da live, falar da patologia, tentar ser um neutro, agir com neutralidade e por aquele paciente, assim, tentar resolver aquela situação dele, mas não dar sempre alertando até chegar a uma conclusão que ele vai ter uma aceitação, ele vai começar a entender o que ocorre, né, naquilo tudo, naquele contexto, né, e vamos entrar com uma intervenção para a melhoria do paciente. Então, a intervenção a gente vai entrar no paciente, não no pai, né?
Então, vai interferir, obviamente, no pai, mas a gente tem que tratar aquele paciente que está sofrendo, que está passando por tudo aquilo, de forma muito ruim, sempre passou, e nunca é tarde para tratar. Então, assim, ele tem que se cuidar, e ele vai passando, a gente começa a potencializar realmente aquele paciente para que ele consiga ter condições de encarar isso, de encarar a realidade que ele existe. A minha mãe ou o meu pai é diferente. Eles são diferentes, eles não conseguem transmitir o amor que é simbólico, que paterno e materno que existe na nossa sociedade, que está instituído. Eles não conseguem reproduzir isso. Eles não têm empatia. É sempre essa rivalidade. Então, e ele começa a identificar, começa a ter aceitação, começa a ter recursos, a gente começa a buscar recursos, válvulas de escape, técnicas, para que ele possa mudar, né? Sair daquela zona de conforto que ele está, naquela zona de tristeza, e ir para uma outra zona e passar por aquilo de aprendizado, de sabedoria e de crescimento. Então, a gente vai passando por zonas. A gente está numa zona de tristeza, de conforto, daí a gente vai para uma zona de sabedoria, de aprendizados, até a gente chegar numa zona de crescimento. E daí a gente consegue passar por aquela situação não muito feliz, mas passando. A gente vai vendo, vai esperando. E a cada dia, cada paciente tem uma singularidade, vai ter uma demanda e a intervenção vai ser de um jeito. Vamos assim, ilustrar um pouquinho essa situação? Sim. Eu sou um cara que imagina as coisas pra caramba, doutora. Eu imagino pra caramba. Eu fico imaginando, né? Aquele garoto de 16, 17 anos, que tá lá na balada, e o pai fala assim, ó, quando der 10 horas eu vou lá te buscar na balada, né? Aí chega aquele pai, igual um garotão de bermuda, o carro rebaixado, né? Chega todo, parece que ele tá na mesma idade, o pai, porque na cabeça dele rola isso, não tem diferença nenhuma, né? Ele não tem nenhum constrangimento em se expor. Não. Aí o pessoal pensa, pô, é teu colega aí que veio te buscar? Não, é meu pai. Sério? Não é teu pai, não. Aí o pai, né, narcisista, se sente todo feliz, né? Olha só, até os amigos deles, ó. Pô, teu carro é maneiro, cara. O som. Então, na verdade, é complicado. Aí no caso da mãe, a mãe é aquela mãe que vai com a filha ou, né, com as filhas para uma praia, ela já na sua faixa de 40, 50 anos, ela está de tatuagem, biquíni bem cavado, um piercingzinho, aí chega aquela galerinha lá que é amiga da filha, e aí, ué, é tua colega, tua irmã? Minha mãe, tá vendo? Não te falei? Ninguém acha que eu sou sua mãe. Eu sou linda, maravilhosa, poderosa. Não é assim, doutora? Realmente, a competição é muito grande e não há constrangimento nenhum. Ela vai sempre tentar menosprezar a filha mediante a um contexto sem dó, sem pudor nenhum. Eu sou melhor do que você. Você é minha filha, mas eu sou muito melhor. Tenta ser amiga das amigas da filha. Ah, ela é uma chata. Quando a filha arrumou um namorado, como que você está fazendo com ela? Como que você aguenta? É uma competição. É desse jeito, né? É uma questão muito... É uma questão triste mesmo, é dolorosa para uma filha passar por toda essa situação, né? Porque ela pensa assim, minha mãe, né? E ele, assim, quando criança, ele acaba idealizando a mãe dos outros. A professora, nossa, eu queria que a minha mãe fosse igual a minha professora. Eu queria que a minha mãe fosse igual a mãe do meu amigo. Na adolescência, ele vai começando a entender, não, mas eu tenho a minha mãe, criança, né? Criança, então... Na adolescência, ele já começa a ver muitos traços, aí começa com muita rebeldia, automutilação, se machucando muito, né? Mutilando, né? Tentando suicídio várias vezes. E essa mãe é muito manipuladora, porque ela faz o quê? Com que aquela criança, que aquele filho, seja louco, né? Ela é anormal.
Então ela põe toda, ela interfere, bota, projeta tudo de ruim naquela criança, naquele adolescente. E ele acaba criando aquela identidade, né? Minha mãe faz isso, a minha Doutora, mãe colocou isso em mim, então ele acaba até aceitando. sim, tem um comentário aqui da Cleide, eu vou ler aqui para você, né? Aham. Minha mãe ficou com o noivo da minha irmã, apenas para ter o prazer de mostrar que é capaz de ficar com ele. Até meus 30 anos, fui rejeitada na família por julgarem que eu seria fruto disso. Bacana a coragem dessa, né, da É, Cleide escrever isso aí. Mas ela é, está entendendo agora que ela não é culpada de nada. Não é não. verdade? Não. É um É porque, problema na lá, verdade, realmente. essa mãe, não tem amor, ela não tem essa questão de filho. Não é meu filho. Ela trata assim como ela não tem uma questão de um relacionamento saudável, um relacionamento estável, um relacionamento muito manipulador, abusivo, ruim mesmo. Não é uma questão de tranquilidade. Então, geralmente os filhos sofrem eternamente se ficar na convivência junto desses pais, tanto da mãe quanto do pai, né? E quando ela tem outros filhos, digamos, né? Ela constrói uma família, ela consegue construir uma família naturalmente. Só que às vezes ela tem um filho que ela vai ter o filho de ouro, que ela vai tratar como o melhor filho. Ah, esse eu dou tudo. E aquele que é o bode expiatório. Então vai haver essa concorrência. Então, nesse contexto familiar, vai ter cada vez mais conflito. Porque, poxa, por que para o meu irmão dá, para minha irmã dá e para mim não? Então vai ter esse conflito, né? E mediante isso também tem um pai. Então, nesse contexto familiar todo, essa família ela nunca vai ser uma família unida, nunca vai ter amor, porque vai ter, literalmente, ela vai ser muito manipuladora, essa mãe ou esse pai, que vai haver muitos conflitos. Então, assim, uma questão de estabilidade, uma questão de convívio sadio, não vai ter, não vai ser possível, não vai ter a possibilidade. Então, a gente, por isso, dá terapia, para a gente ter uma intervenção e acabar tendo, quando criança, quando é uma coisa muito abusiva, né, que está todo mundo percebendo, de agressão, sempre há denúncias, né? Então tem o conselho tutelar, tem outras pessoas da família que podem pegar aquela criança, porque vê que às vezes é uma coisa muito grave, de uma gravidade muito elevada, então vê que aquela criança está sofrendo muito, está muito machucada, está apanhando demais, então pode ter a tutela daquela criança. E quando adolescente ele já vai percebendo, às vezes saindo de casa, e quando adulto é ruptura mesmo, que é o procedimento, né? Que a gente fala assim, não, você tem que sair, você tem que fazer uma ruptura para você potencializar você como pessoa, identificar, tratar todas essas suas demandas, até alguma patologia, para depois encarar essa mãe, porque essa mãe vai sempre, mesmo distante, ela vai tentar manipular. Por um contato telefônico, vai tentar afrontar esse filho. Então, por isso que o distanciamento que é primordial, que a gente sempre faz isso, né? Vamos fazer essa técnica de que vamos tirar, vamos sair por um tempo, para você ter um reforço, para você ter toda uma outra vivência para conseguir encarar a realidade, para encarar a vida e viver de uma forma diferente. Agora, no âmbito judicial, né? Será Sim. que já se tem relatos ou alguma situação sólida nesse campo da psicologia em que o juizado compreenda essa questão do narcisismo por parte de mãe, de pai? Existem já? O que acontece? É quando há uma gravidade bem elevada, uma questão abusiva, lesão, uma agressividade muito forte, que um outro familiar consegue visualizar e aquela criança já tem até condições de ver, de perceber. Quando o bebê vê que está tendo muita, ela para de comer, a criança fica muito doente, daí vai sendo uma coisa perceptível, né? Então,
tem como um outro familiar tentar ter a guarda daquela criança, né? Mas é tudo muito delicado, né? A gente tem que ter muita prova, a gente tem que ter muitos recursos para ver, porque ela surta, né? Essa mãe surta, né? Esse pai surta. Então, as pessoas começam a ver, mas tem que ser uma pessoa bem íntima, né? Porque ela é muito manipuladora, ela manipula toda a situação. Então, sempre o filho está errado, a criança está errada. Essa criança não come, ela está doente. Ela está doente, ela está doente, ela está doente. Mas por que essa criança não come? Então, porque ela não dá comida. Então, daí vamos colhendo dados. Então, assim, vai ter uma equipe, vai ter traços, vai ter denúncia, tem gente que denuncia. Então, aí já é um outro lado. Mas é quando há uma gravidade muito elevada que vai sendo perceptível mediante um contexto. Mas tem isso. Porque, na verdade, o profissional até, ao confeccionar, se for necessário, um laudo pericial, eu acho que nesse objeto, a perícia, ele pode citar que possa ser um caso, venha a ser, suspeitamos de um quadro de narcisismo paterno, materno, entre aspas, só para dar uma... Não vai afirmar, porque senão a outra não parte pode. pode dizer, o que é isso? O que é isso? É. Como é que você pode provar que essa criança ela é vítima de uma narcisista ou de um narcisista? Não é? Fica difícil para o profissional até enfrentar essa questão no âmbito judicial. No âmbito Porque a judicial. magistratura é leiga nesse caso, né? Eles são leigos. Ele falou, que loucura, cara. O cara falar que a mãe está disputando com a filha, o pai está disputando com o filho, né? Não tem muita solidez, não é isso? Acontece de ter casos assim, por exemplo, avós que pegam a criança e tá vendo, assim, pais separados. Aí os avós pegam a criança e vê que aquela criança tá sofrendo, tá machucada. Ela vai ter sempre uma demanda muito negativa em relação à mãe. A minha mãe me machuca. Então a avó, já aconteceu no consultório, da avó despertar e falar assim, não, tá acontecendo algo de errado aí, tá muito machucado, sempre nisso. Então tentou a guarda. A criança, ela vai, se você, dependendo, né, ela vai, se você estimular, sua mãe fez isso, então é muito complicado até uma psicoterapia com uma criança, né, porque a gente é muito detalhe, a criança ela é muito induzida, mas a criança tem uma sinceridade enorme, ela fala mesmo, né, eu trabalho com muita criança, tenho uma demanda elevada de crianças também, né, psicoterapia infantil, mas a gente também tem que ter muito cuidado em relação à fala, né? Em relação ao que a gente está ouvindo, porque ela pode estar sendo induzida. Então, é muito detalhe até a gente chegar a um laudo conclusivo. Nós temos que ter muita cautela, até porque nós, psicólogos, a gente tem que ser bem, digamos que... singelo mesmo, é bem sigiloso, uma coisa bem... Porque a gente não pode entrar em muito detalhe, porque a gente coleta todos os dados, isso tudo, mas senão fica uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem o dom de mudar toda a situação, né? As coisas estão de um jeito, vai lá um laudo psicológico e muda toda a situação de casos de diversas maneiras, né? A gente entra com uma perícia, então quando entra um psicólogo, às vezes já tem um parecer judicial para uma pessoa, para um adolescente, e a gente vê assim, aí entra o psicólogo e daí a gente vai fazendo uma coleta de dados, vai fazendo uma terapia, vai fazendo tudo isso, e daí distorce toda a história, muda tudo, e a demanda aconteceu já na questão do júri, um paciente que matou o pai. Então foi uma questão assim, falou assim, mas por que ele matou o pai dele? Ele tinha 16 anos. E daí, quando fui para indagar, conversar com aquele paciente, né, todo mundo já estava totalmente, nossa, que agressividade, como é que uma pessoa mata o pai? Mas quando a gente
quando eu fui ver colher todo o dado, todo o histórico, toda a demanda, toda a triagem daquele paciente, o pai dele era totalmente agressivo, né? Com toda a família. E ele tinha outros irmãos, uma série de irmãos, assim, acho que uns 4 além dele, e eles sofriam muito todos os dias, apanhavam todos os dias. E o pico para esse adolescente, esse jovem matar o pai, foi que eles chegaram atrasados da escola e eles moravam numa comunidade. E era à noite e estava chovendo, porque eles chegaram atrasados da escola, o pai colocou todos, ele e os irmãos, para dormir no telhado da casa e estava agredindo a mãe. Então foi uma situação muito revoltante para ele, né? E já tinha um acúmulo de toda uma vivência disso, né? De toda uma violência, de toda uma constância. Então, quando foi 5 segundos, né? De repente, ele pegou a faca e matou o pai. E na questão, até então a gente não sabia de tudo isso, né? Se você visse os irmãos todos machucados, de surra mesmo, ele todo machucado, eles tinham muitas marcas, e a mãe mesmo relatou que eles sofriam muito isso, mas ela dependia do pai e acreditava na mudança do pai. Então, houve esse adolescente, esse jovem, ele teve uma medida, uma LA, uma liberdade assistida, ele não foi preso, e ele começou a prestar um serviço para a sociedade, mas isso a gente não está apoiando, mas teve todo um histórico mediante uma situação. Teve a morte do pai, sim, mas teve toda uma vivência trágica. Então, quando entra o nosso parecer psicológico, isso que eu estou falando, muda toda uma situação, né? Até na questão jurídica. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. E cada detalhe, cada fala, em todas as patologias. Às vezes eu falo para os meus pacientes assim, me fala o que você fez. Ai, Carol, não vou falar isso para você. Tudo para mim é muito importante. Eu preciso saber de tudo. Então, às vezes isso é uma besteira. Não é besteira. Pra gente isso não é besteira, pra gente isso é de imensa responsabilidade, de imensa importância. Então, por isso que o discurso, a fala, né, é muito importante. Assim, a gente está tete a tete, é muito bacana. Então, assim que a gente vai avançando no processo terapêutico. Narcisismo materno, vamos lá. A Sim. mãe disputa com a filha. Sim. Aí vamos supor que a avó dessa menina, ela ainda dá razão à mãe. Pode acontecer isso também. Lógico. Sua Claro. mãe tem razão. Sua mãe nunca foi assim quando tinha a sua idade. Sim. Terrível também, né? Porque ela consegue manipular todo um contexto, né? Ela consegue distorcer a história. Essa menina que tá louca. Até a avó, né? Todo mundo. Ela consegue manipular todo mundo. O marido, ela tem esse poder, né? Ela não tem dor. Ela vai, mediante uma sociedade, olha o que essa menina faz. Essa menina só apronta. Essa menina só me dá trabalho. E a menina acaba entendendo que eu sou louca mesmo, né? Se a mãe está dizendo isso, e todo mundo, né? Porque o que a gente fala, que a gente sempre relata, o que está instituído, mãe e pai, é amor, é carinho, é responsabilidade, afeto, amparo, né? Então, a gente sabe que tem muitas qualidades, a gente nunca vê os pais como uma referência maligna, uma referência ruim. A gente vê sempre pro lado bem. Minha mãe, quando você fala assim, pensa, me distingue, me fala uma característica da sua mãe, me diga o que é ser mãe. Então as pessoas já pensam assim, mãe, me defina a sua mãe. Então as pessoas já, mãe, não é? Se eu chegar para você e falar assim, me defina a sua mãe. Me defina o que são os seus pais. Então, a pessoa já causa um impacto, a pessoa fica até sem palavras. Na maioria, né? Trava. Então, trava. Porque você fala assim, mãe não tem definição.
Não tem definição. E quando a gente vê o lado contrário, um lado negativo, um lado que a gente não está adaptado, né? Acostumado a ver, né? Acostumado a ter na nossa sociedade, no nosso dia a dia, causa impacto. E até o filho identificar, como você falou, é um processo muito lento, é um processo difícil, e a gente tem que ter aquele técnico de contato zero quando já está adulto, né? Vamos lá, contato zero. Aí a gente vai avançando, mas primordialmente a gente sempre usa bastante essa técnica, que é do contato zero. Vamos ter um contato de ruptura para que a gente haja uma evolução nesse ser humano que está muito machucado, que está muito desiludido, que não acredita em nada, nem nele, nem na vida, nem nada. Então, daí a gente vai fazendo uma questão de essa intervenção de contato zero, de novos hábitos, de novos costumes, para que ele consiga ver que a realidade pode ser muito diferente, que ele pode ter amor, que ele pode ser amado, que ele pode ter filhos, que ele pode transmitir amor e que o mundo dá voltas e pode tudo se transformar, né? E do nada a situação muda. E realmente muda. E a gente tem que estar sempre nisso. Sim. Nesse contexto todo aí que você está explanando muito bem, né? Existe uma questão que penso que vai até atrapalhar. Você pega esse filho, essa filha, um sofrimento terrível, e é natural, isso é muito corriqueiro. Eu e você sabemos que no Brasil existe. Você não precisa concordar, não, tá? Deixa que eu me respondo. Eu adoro me atirar no fogo, eu vou falar mesmo. Existe uma indecência na psiquiatria brasileira. É uma medicalização absurda, é muito medicamento. Ninguém conversa direito. Chega lá e aquelas coisas, sabe, que você está cansado de ver isso em consultório. Tá? É o alprazolam, o zolpidem, paroxetina, clomipramina. O paciente chega com aquela voz pastosa. Por quê? O profissional ali, da medicalização, ele está habilitado para passar, ok, mas ele não tem aquele cuidado de falar assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou passar para você aqui um exemplo, um fitoterápico, porque aquele paciente nunca recebeu um medicamento controlado na vida. E você vai para a psicoterapia, você vai voltar aqui daqui a tanto tempo, mas você precisa fazer um acompanhamento. Mas não, já aplaca uma carga medicamentosa forte, aquilo tudo vai ser varrido, aquelas emoções, para debaixo do tapete do paciente, e ele vai ficar num tratamento meramente paliativo e sintomático. Ele vai perder aquela essência dele, ele não vai ter como verbalizar aquilo, de estar trocando com um profissional, é complicado. Você não precisa falar nada, não, que eu vou concordar com você, mas eu vejo isso em consultório. O paciente fica ali, ó. Você entendeu? As pessoas têm até dificuldade de explicar realmente o que ela está sentindo. Então, o profissional vai ter vai precisar de mais tempo para poder fechar. Por quê? Inclusive, o Conselho Federal de Psicologias, que foi há uns 15 anos atrás, fez uma campanha, né? Não a medicalização, porque é uma coisa muito banal. E a coisa piorou. É muito raro você atender uma pessoa e se pergunta, você já tomou ou toma algum medicamento controlado? Tomo. Aqui, traz uma sacola, mostra para você. Aquilo ali é uma coisa... É muito sério isso. E ele não tem, hoje eu conversando até com a pessoa, com a cliente, ela falou assim, eu gostaria de não estar tomando isso, só que quando eu comecei nisso, eu não tive mais como marcar o psiquiatra, tirar o psiquiatra do posto. Aí fica aquela situação de ir no posto, aí uma enfermeira ou alguém vai fornecendo o receituário tipo B. Ele vai à farmácia e fica repetindo isso. 5, 8, 10, 20 anos no medicamento, e ele só está o quê? Tirando o sintoma.
Então, acho que a pessoa passa uma vida toda anestesiada. Eu acho que isso não é justo, não, doutora. Tem que ter responsabilidade. É uma vida que está na nossa frente. E eu incentivo muito meus pacientes. Tudo bem você tomar um medicamento, mas sob supervisão profissional. Ele tem que Sim, te claro. ouvir, tem que fazer uma anamnese, ele tem que saber se você está desenvolvendo até um tipo de iatrogenia por esse tempo todo com esse medicamento. Você tem direito a uma segunda opinião. Então, acho que a coisa tem que ser séria, porque a vida é uma só. O que você tem a dizer aí? Se tu quiser falar também. Não, posso falar. O que acontece? Cada paciente tem um singular. Tem pacientes que são super resistentes a medicações, mas tem uns que já vêm com encaminhamento, né, para psicoterapia, porque sem fazer a terapia não é fácil uma pessoa chegar lá sem medicação nenhuma e falar, eu quero fazer terapia sem ter um encaminhamento. Geralmente eles já chegam com o encaminhamento do neurologista, do psiquiatra ou de um clínico. Então, primordialmente, ele já vem com uma demanda medicamentosa. Tem pacientes que o medicamento é essencial mesmo, porque não tem como, né? Muito surto, muitas coisas absurdas que ele está vivenciando. Mas com o avanço do tratamento, a gente vai chegando e vai fazendo um desmame. Tem momentos que, assim, aquele medicamento é essencial para aquele paciente, né? Quando o caso é bem elevado. Mas tem pacientes que eles nem tomam medicação. Eles já começam já na terapia e começa a fluir, começa a desenvolver uma eficácia bem benéfica, assim, bem positiva em relação ao tratamento, que a medicação é suprida, nem exige a medicação, só um SOS às vezes. E ele começa a ter outras válvulas de escape. Agora, essas pessoas que tomam 20 anos uma medicação, elas não estão fazendo 20 anos de terapia. Não, nunca nem fizeram, geralmente, né? Então, ele chega assim, ó, eu tomo esse medicamento há não sei quantos anos e vim para terapia agora. Então, daí é todo um trabalho, todo um processo, Vou até para falar, hein? fazer o Vou desmame. falar. Sim, Vou falar, hein? pode Vou falar. sair da casinha. Pode, doutora? O Claro. Renan gosta. O Renan gosta do meu atrevimento. Sabia? Ele gosta do meu O atrevimento. Renan é Ele me põe maravilhoso, pilha. né? Ele também, né? Ele Ele me potencializa, põe né? pilha. Doutor Renan me põe pilha, hein? É perigoso. Vai, Perigoso. fala aí, vamos lá. Vou Vamos. falar, hein? Sim, claro. Falou. Ô, João Kleber. Para. Né? João Kleber. Aí a pessoa vem para mim e fala assim, olha, eu faço tratamento com o doutor fulano há 20 anos. Que tratamento? Remédio controlado. É, Eu quero falar a você que está assistindo agora, que vai assistir depois essa gravação, que nenhum medicamento controlado cura doença psicológica. Não cura. Se tem profissional te falando isso, é mentira. Quem está falando isso aqui sou eu, tá? A doutora Carol, eu estou falando. É mentira. O que vai levar você ao seu encontro contigo mesmo é a terapia. Aí sim. Você vai olhar aquele túnel, aquela luz, você vai enfrentando, sim. você vai conseguir. Agora, é igual eu já ouvi profissionais, né, até de certo peso na minha região, dizer assim, rapaz, depressão é uma doença e tem que tomar medicamento para o resto da vida. Claro, existem depressões, problemas psicopatológicos estruturais que a pessoa tem que tomar medicamento a vida inteira, concordo. Agora, o medicamento ele tem que vir junto com a psicoterapia, atividade física, uma alimentação adequada àquela pessoa, porque tudo Sim. isso colabora para a É produção de multidisciplinar, vários né? É multidisciplinar. uma questão Não é verdade? multidisciplinar. A gente trabalha num contexto. Ninguém trabalha sozinho. Não vai ser só um medicamento que vai ser eficaz e nem só a terapia. Isso que eu tô falando, depende do paciente. Cada um vai ter vai ser um paciente tem uma singularidade e nós vamos desenvolver nesse tratamento. E vai ter um avanço. Às vezes no início ele precisa daquela medicação, mas depois acontece muito. Eu trabalho muito com um neuro que ele fala assim, ele passa a medicação e fala, agora é com a Carol.
quando ela te der alta da medicação, agora é tudo com ela. Você só volta aqui quando ela falar. Então, Que bacana, hein? é assim, para ver, assim, até os meus pacientes mesmo, eles falam, eu só vou lá, assim, e vai tirando, a gente vai fazendo o desmame, vai tendo um sucesso, até tirar por completo. O paciente fica equilibrado, a gente consegue ser assertivo, a gente consegue ter um equilíbrio das emoções, do comportamento daquele paciente, e ele vai vivendo depois da terapia, ele fala, por que eu não fiz isso antes? Né? Eu me tornei uma pessoa, um ser humano muito melhor, eu tive que passar por isso. Geralmente a gente ouve isso, essa palavra, essa frase, né? De todos os nossos pacientes. Eu tive que passar por essa situação para eu ver que a vida era muito diferente, que eu sou um ser humano muito melhor depois da terapia. E realmente a terapia é muito eficaz na vida de todos nós. Não só eu como psicóloga, porque eu também tenho que fazer terapia, né? Então, a gente trata, mas também tem que ser tratado. Doutora, a senhora entrou para essa profissão calçando a sandália da humildade. Só está de parabéns. Porque pela legislação, o psicólogo não precisa fazer terapia. Mas se você faz, você está demonstrando publicamente aqui que você é uma pessoa que tem a cabeça boa. Né? Sim. Eu preciso verbalizar, eu tenho uma pessoa que eu sento, eu converso, eu vou lá, exponho, quebro o cacete mesmo, calma, tem que dar uma esfriada em você. Porque se o pessoal está pensando que eu sou normal, está muito enganado. Ninguém é normal. Não dá, né? Né? Não tem como. Nós temos um grau de neurônio. A gente precisa de um suporte também, a gente precisa de extravasar, nós somos humanos também, né? É uma carga muito negativa que a gente ajuda o outro, né? É uma questão de empatia, então a gente também tem que desenvolver habilidades e válvulas de escape para conseguir manter isso, né? Essa competência, essa humildade, para ter essa capacidade de cuidar do outro, porque senão a gente vai explodir. Não tem como. Vai ser tudo muito negativo, né? O exercício físico, uma alimentação, um bem-estar, um psicólogo mesmo para você conversar, interagir. Olha a Tatiana rindo aí, ó. Sim, nós temos que ter isso também. Nós somos seres humanos. Então, a gente não pode deixar isso de lado. Eu sempre falo com os meus pacientes. Vamos lá, não é fácil. A vida não é fácil, a vida é difícil, mas a gente consegue, a gente tem que ser forte, a gente consegue passar por tudo. Só depende de nós. Tem momentos desesperadores, imagine agora, esse momento que todos nós estamos passando, né? Não teve raça, não teve clero, não teve status sociais, não teve, né? Todos nós estamos passando pelo Covid, pela pandemia, por essa situação de isolamento, que não queríamos, nem esperávamos. Mas estamos passando, teve o início, que foi aquele desespero, já estamos adaptando e esperando. Né? Cada um de um jeito, cada um de uma forma, mas passando, não desistindo. Né? Com certeza. Então, esse tema, eu vou falar para você, é fascinante, dá vontade de ficar nisso, né? É muito legal. Eu acho que, assim, todos os temas que nós fomos, assim, abordar, assim, que tange a psicologia, que tange a tratamentos psicológicos, que é muito restrito, né? As pessoas, assim, falam muito de depressão e de ansiedade, mas tem outras coisas que são agravantes e que existem também, não deixando de lado a depressão e a ansiedade, que também... Hoje em dia, quem não tá com ansiedade, quem não tá com depressão, todo mundo chega, né, no nosso consultório falando o mal do século. Então, é muito bom a gente estar falando com as pessoas e alertando quem às vezes não tem nem condições e nem está identificando que está passando por aquela situação. Então, todas essas patologias, elas vêm dando traços, né? Vêm dando traços, aí a pessoa começa a ter a consciência e identificando, eu estou passando por isso. E claro, doutor, olha só, a gente fica até assim, nós estamos numa altura do campeonato, numa sociedade tão chata, né? Você é ansioso, hein? Você é muito ansioso e tal. Nós temos que canalizar essa energia para uma coisa positiva,
uma coisa que vá trazer bons frutos para você. Não é você pegar essa energia e você sedar a pessoa, tirar essa essência da pessoa. Porque cada ser tem uma Porque característica que é nata dele. Né? Já pensou se eu começar a tomar medicamento e ficar pô, pô, pô? Não, eu sou assim. O é, Renan colocou até a sobre medicação. ansiedade. Ah? Até a medicação, a gente tem que ver se tá. É porque, assim, é uma patologia, por exemplo, a depressão, né? Então, mas cada paciente vai tomar um remédio adequado para ele, porque tem gente que fala assim: eu tenho depressão, você tem depressão, eu vou te passar o meu remédio. Mas não é assim. Então, é todo um contexto, né? Então, tem graus de depressões. Então, assim, a gente tem que ver, analisar bem o paciente, ver se ele está se adequando àquela medicação, se está sendo eficaz, porque é tudo assim uma questão de tempo. E você sabe que demora para uma medicação fazer um efeito. Às vezes as pessoas estão altamente dopadas, então não está fazendo efeito nenhum e leva. Então por isso a terapia, por isso essa questão desse trabalho multi, né, com esse paciente. Então a gente tem que prestar muita atenção até na medicação. A respeito da ansiedade, todos nós somos ansiosos, né? Ansiedade é uma coisa natural. Nós temos que Não. sentir ansiedade, né? Tem Pô, com ansiedade certeza. boa, tem ansiedade que nos motiva, né? Então nesse momento tem muita ansiedade que está motivando muita gente. Então a gente não tem que só levar para um lado negativo. A ansiedade é uma coisa drástica, uma ansiedade é uma coisa. Agora, quando vira uma coisa excessiva que está prejudicando a sua vida, né? O seu cotidiano, aí vira uma coisa que a gente tem que tratar e tem um equilíbrio para a gente dar um jeitinho. Ó, tem uma enfermeira aqui, né, a Tatiana aqui, ó. Ó, sou enfermeira, assistente social, sempre me orgulho como minhas filhas, minha mãe guerreira, desde cedo crio elas sozinhas. Temos um vínculo, tive 2 AVC isquêmicos, estou aqui me cuidando, fazendo terapia. É isso aí. Isso aí. Beijão Ótimo. para você. Isso Isso mesmo. aí. Por isso que ela tá assim, ó, Ah, resistente, né? Tá potencializando, tá acreditando que tem jeito, né? Não desistiu. claro. A gente tem que persistir, né? A persistência, né? O treinamento e viver. A vida é muito bonita, a vida é muito importante. Doutora, estamos aqui já, chegamos no nosso tempo. Eu queria deixar, inclusive, uma informação, eu acho que é importante, que me bateu aqui. Muitas Sim. pessoas acham que para você ir a um psicólogo, um psicanalista, um psicoterapeuta, você precisa de um encaminhamento de outro profissional. Não. Você pode ligar direto para esse profissional, para esse consultório, e você pode ir direto ao psicólogo, direto ao psicanalista. Né? Você não precisa de nenhum encaminhamento. Nós somos profissionais independentes, nós não temos nenhum tipo de dependência de outra profissão, assim como o farmacêutico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. Porque muitas pessoas acham assim, eu tenho que pegar um encaminhamento para ir lá na doutora Carolina. Não é verdade isso, correto? Não precisa de encaminhamento. Antes eu achava que as pessoas tinham mais resistência. E hoje em dia não, eu já acho que as pessoas têm mais aceitação quanto procurar um psicólogo, procurar uma ajuda, né? Tá mais, eu acho que tá no contexto está mais acessível, porque antes as pessoas tinham muita resistência. Hoje em dia eu acredito que as pessoas não, elas já têm mais aceitação de procurar um psicanalista, de procurar até um fono ou alguma coisa que eles querem uma ajuda. Acho Sim. que no E eles podem buscar momento esse profissional diretamente. Direto. diretamente, não tem essa questão, não. É o que ele sentir vontade, sentir desejo, de ter a transferência, vai ser um tratamento muito eficaz. Então, Isso. assim, a gente tem que estar sempre levantando, falando, ó, vai lá, procura uma ajuda, que você vai melhorar, que você vai sair dessa, que é super válido, né? A gente tem, quando não tá bem, eu sempre falo, não deixa chegar no limite. Não. Tá dando traços? Vamos lá, vamos procurar uma ajuda, porque a gente consegue reverter o quadro de uma forma muito melhor. Agora, quando chega numa situação muito ruim, aí que daí tem que ser uma coisa. Mas também não é uma coisa impossível.
vai ser um pouquinho mais demorado. Mas se já está dando aqueles traços, procura um psicanalista, procura um psicólogo, procura um fono, procura uma ajuda, né? Procura um fisioterapeuta, porque às vezes as pessoas, eu tô com dor. Não, por que não vai fazer uma fisioterapia, gente? Tem que fazer, não tem como, tem que fazer. As pessoas ficam ali mutilando aquela dor e não vai fazer a fisioterapia. Porque dói, mas vai parar de doer. A gente tem que sofrer, né? Tem sempre, não, Sim, poxa, mas tá doendo. Procura uma nutricionista, eu não tô conseguindo. Não, procura uma nutricionista. É toda uma questão, a gente tem que trabalhar corpo e mente, é um dual. Então a gente tem que estar sempre nisso, procurando uma ajuda. Se não está aceitando, não está tendo aceitação, mediante aquela demanda que está te interferindo, você está achando que está sendo prejudicial à sua saúde, vamos procurar ajuda. De qualquer profissional que seja, mas vamos lá, vamos procurar sempre uma ajuda que é muito eficaz para a vida de todos nós. mais terapia, menos medicamento. Doutora Carolina, por favor, suas considerações finais para o nosso encerramento. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, um pouquinho de fazer, poder um contexto de consultório, né? População, muito bom interagindo, eu gosto muito disso, de conversar, de trocar conhecimentos, isso é muito importante, né? Se a gente ter essa humildade de compartilhar o que a gente estuda, o que a gente gosta, é vida, compartilhar a vida, né? Chega de tristeza. Mesmo uma tristeza, a gente consegue compartilhar a vida, alegria e resoluções para muita gente. Joia, Muito então. obrigada. Não, o próximo tema depois a gente conversa e nós vamos combinar. Tá bom? Sim, tá ótimo. Uma boa noite para todos, viu? Fiquem bem. Muito obrigado.